Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4/12 de 2023 e jogos que teremos no dia 5/2 de 2023. E pessoal, viemos de mais um dia 100% de greens aqui no nosso canal. Ontem não teve vídeo, não teve jogo, mas no dia 2, sabadão, a gente conseguiu 100% de greens. 100% de lucro ali no nosso canal, dia que foi praticamente perfeito, então a gente tá colocando muito dinheiro no bolso, você tá perdendo essa oportunidade. Chame a gente no WhatsApp para poder garantir as melhores dicas também, beleza? Nosso grupo VIP vai ter palpite exclusivo hoje também. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de Pacers e Celtics, Kings e New Orleans Pelicans. Vamos passar por cima desses jogos que acontecem nesse dia 4 e também na madrugada aí, da virada do dia 4 para o dia 5. E lembrando que tem palpite todo dia aqui no Sexta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas para você ter uma garantia maior de lucratividade no mês e também na temporada. O nosso grupo VIP, que é o menor preço do mercado e o mais completo também, a gente está com vagas limitadas, especialmente ali para a galera que quer participar do nosso plano vitalício. Então, pessoal, a gente só decidiu esticar até o dia 6 para vocês entrarem lá, porque o pessoal falou por questão de pagamento, etc. Quinto dia útil, a gente deixou um dia a mais para o pessoal também não ficar muito corrido. Mas a gente já teria encerrado nesse domingo, então assim, participem, última oportunidade, chamem no WhatsApp. E a nossa meta para esse vídeo de hoje, pessoal, 300 likes. Clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e vamos aqui começar as nossas análises. A gente vai passar para vocês uma tip com o nosso palpite principal relacionado à partida, mas a gente também vai trazer algumas observações para quem sabe, através das ideias, você criar suas próprias apostas. Bom, a gente tem o Indiana Pacers que joga hoje em casa contra o Boston Celtics. Boston venceu o Porzingis e também o Tyrese Haliburton e Obi Toppin, dois jogadores protagonistas desse Indiana Pacers, são dúvida para hoje. O Tyrese Haliburton, que é o jogador que dá ritmo, um dos melhores armadores da Conferência Leste, tá com problemas de infecção respiratória, pode ser que não jogue hoje. Então é o seguinte, se ele jogar, a gente vai trabalhar com acima de em pontos. Se ele não jogar, a gente vai trabalhar com a vitória do Boston Celtics. A gente até acredita que o Celtics seja favorito com ou sem o Haliburton, mas acontece que existe um mercado ideal, a depender desse jogador tão importante, de se ele vai jogar ou não. Vamos aqui para o nosso palpite em pontuação. O nosso palpite vai ser buscar uma linha ali de 1,50. Não dá para trabalhar muito no ao vivo nos jogos dos Pacers, porque eles já começam muito bem pontuados. Então a gente vai aqui acima de 235,5 pontos totais. Tem muito valor essa entrada e a gente vai trabalhar com base na seguinte argumentação. Indiana Pacers, nesse momento da competição, é o melhor ataque da história da NBA por 100 posses de bola, marcando 123,8 pontos por 100 posses, o que é simplesmente absurdo. Mas eles também são uma defesa muito ruim. É um dos times que eu venho sendo mais lucrativo nessa temporada. Eu acredito ali que a gente está com em torno de 90 a 95% de greens nas entradas nos jogos do Indiana Pacers, e o Indiana é também a segunda pior defesa da NBA, porque eles jogam e deixam jogar. O Boston Celtics é um ataque de top 10, o que também é suficiente para a gente trabalhar com esse acima D. Mas o Indiana Pacers também é o time mais rápido da liga. Jogando em casa, eles vão ditar o ritmo dessa partida, um ritmo veloz, que muitas vezes a sua defesa está desorganizada por conta dessa transição alta que esses times têm, e com isso o adversário consegue encontrar espaços, mas eles não têm nenhum problema com isso. É o modelo de jogo deles que vem dando certo, então eles vão manter ele, vão jogar no ritmo acelerado. Talvez ali no último quarto eles até cadenciem um pouco, por ser um momento mais clutch, de tensão, e é um jogo eliminatório. Mas no geral eu acho que esse 235,5 pontos tem muito potencial. Quando a gente fala de Boston Celtics, a gente está falando de um time que nos últimos 10 jogos marcou 113,6 pontos por partida, mais de Indiana Pacers, que sofreu 128,1 nos últimos 15. Eles fizeram 129,7, o que dá uma média de muito mais de 250 pontos nas partidas que o Indiana Pacers se envolveu. Essa linha de 235,5 bateu em 14 desses últimos 15 jogos. E se a gente for observar aqui os problemas defensivos que eles podem apresentar e ajudar com que o Boston Celtics contribua nessa pontuação, são muito grandes. Se a gente ir aqui para a posição de shooting guard, small forward e power forward, a gente tem ali os setores onde os principais jogadores do Boston mais atuam ali, né? O Jason Tatum e o Jaylen Brown. E essas são as três posições onde o Indiana Pacers mais sofre pontos por jogo em toda a NBA. O Indiana é o terceiro que mais sofre pontos para shooting guard na NBA. Eles são também o quinto que mais sofre pontos por jogo para small forward, e para power forward eles são ali, né, o sexto time que mais sofre pontos também. O Indiana Pacers é um dos times mais vazados do paint da NBA, nesse momento o mais vazado, que ali é a região do garrafão, onde é mais fácil de você converter pontos. E também é um time que sofre muitas bolas de 3. Se você olhar aqui em relação a pontos de 3 feitos pelo oponente deles, eles são um time que menos sofre bolas triplas.
Ok, mas sabe por que isso acontece? Esse número aqui é bem mentiroso. A gente tá falando de Indiana Pacers, que é tão fácil você pontuar por dentro, que os adversários não tentam tanto chutes triplos, porque não tem necessidade. Tanto que se a gente for olhar a eficiência deles na hora de defender esse tipo de arremesso, é o pior da NBA. Eles têm a pior eficiência em defesa de bolas de 3 da liga, e nos últimos 3 jogos sofreram 45,3% desses arremessos, ou seja, é bem pior do que a gente imaginava. O Indiana Pacers também é o principal time da NBA na hora de levar os seus adversários para a linha de lance livre, então sim, esse jogo é o famoso over ou nada. É nisso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente teve como resultado interessante no último confronto entre essas equipes, onde a gente teve aí, 259 pontos na partida. E se você quiser trabalhar ali com a linha de pontos mínimas de qualquer jogador do Boston que saiba pontuar muito bem por dentro, tá valendo. Para contribuir em múltiplas, triplas, duplas, mas acima de tudo, vamos com esse acima de totais. Se o Haliburton não jogar, eu vou de vitória do Boston Celtics, que marcou 155 pontos no último encontro contra os Pacers. E se você não confia no Indiana, trabalhe apenas com a linha de pontuação do Boston Celtics, porque, repito, é garantia de que vai bater? Não tem como a gente dar essa certeza, mas sem sombra de dúvidas tem muito valor. Agora, pessoal, vamos só finalizar aqui essa análise entre Indiana e Boston Celtics com os pontos de isolation, mano a mano, que a gente tem ali. O Boston Celtics é o quarto time com mais pontos de isolation em toda a NBA, enquanto que o Indiana Pacers é um dos times que mais sofrem pontos dessa forma, nesse momento, o que mais sofre, pontos dessa forma em toda a liga. Isso deve potencializar ali, a linha de pontos desse Boston Celtics, que é o principal que nós temos para contribuir hoje. Só que se a gente for aqui, na lista de jogadores, analisar esse play type aqui e colocar isolation, a gente vai ver que o Jason Tatum é o terceiro jogador com mais pontos dessa forma na liga. Então, ele é o cara que a gente tem que ficar de olho hoje, nesse jogo decisivo também, porque, repito, ele vai enfrentar um adversário que se defende muito mal nesse tipo de jogada. Agora vamos passar limpo aqui no jogo entre Sacramento Kings e New Orleans Pelicans, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, não se esquece, ativa o sininho para não perder os nossos vídeos, garantir as melhores linhas e também as melhores odds. Quanto mais cedo você assistir, melhor vai ser para você ser lucrativo. Beleza? Notícia de escalação, a gente manda no nosso grupo VIP, o nosso conteúdo extra ali, como apostar em bolas de 3, como começar a investir na NBA, fazer dinheiro, botar a grana no bolso, a gente passa para vocês lá no VIP, o menor preço do mercado, e também para quem é membro. Clica no botão de seja membro se você for membro do nosso canal. Concluiu o seu cadastro, chama a gente no WhatsApp, tira o print lá de que você é membro do nosso canal, que a gente manda um conteúdo especial para vocês. Vamos falar aqui de Kings e New Orleans Pelicans para essa partida. A gente vai trabalhar na pontuação do New Orleans Pelicans. Sim, a gente vai lá no New Orleans Pelicans, no jogo em questão. Vamos trabalhar apenas com a linha de pontos deles e a gente já vai explicar para vocês por que isso faz sentido. Deve ser um jogo bem pontuado, mas eu acho que o encaixe é muito mais claro e favorável a favor do New Orleans Pelicans. Acima de 113,5 pontos do New Orleans Pelicans. Bom, por que a gente acha que faz sentido? Vamos fazer um recorte dos últimos 10 jogos, porque nos últimos 10 jogos o Sacramento Kings apresentou algumas inconstâncias. Bom, nesses últimos 10 jogos, a gente está falando de um Sacramento Kings e de um New Orleans Pelicans, que são dois ataques de top 10. Então, a gente tem um sinal verde aqui para trabalhar com acima D. E a gente também está falando de uma defesa muito ruim, pelo menos na partida, que é a do Sacramento Kings. Tá por muito pouco, 0,3 pontos por 100 posses de entrar entre as 10 piores da NBA, dentro desse recorte. A gente tá falando de dois times ali que também gostam de jogar no ritmo alto, e quando a gente tem um ritmo alto, a gente tem menos tempo sendo gasto, e com menos tempo sendo gasto, mais posses de bola dentro de uma partida, com mais posses, mais chances de um acima D. Enfim, o Sacramento Kings nesse período foi o sexto time mais rápido da NBA, e o New Orleans Pelicans esteve na metade de cima da tabela também, mas esse jogo atlético mais veloz, eles não se importam em abraçar e fazer o jogo do adversário deles. Mas bom, por que eu não vou trabalhar com a linha de pontuação total? Porque esses times já se enfrentaram 2 vezes e o Sacramento Kings parou em 112 pontos e 93 na outra partida, ok. Os jogos foram em New Orleans, mas ainda assim eu tenho muito mais certeza de que o Sacramento Kings vai sofrer na defesa do que vai produzir no ataque, mas se vocês quiserem trabalhar com a linha de pontuação total, eu também acho que vale a pena porque ela não tá tão alta assim. Mas enfim, nos últimos 10 jogos, o Sacramento Kings sofreu 119,1 pontos por jogo. Sofreram mais de 113 pontos nos últimos 6 jogos consecutivos e mais de 113,5 pontos em simplesmente 80% dessas partidas recortadas. Ficando sempre bem próximo ali contra o Dallas e o Los Angeles Lakers, por exemplo, e também aqui contra o Minnesota Timberwolves. A gente está falando também de New Orleans Pelicans, que nos últimos 10 jogos produziram bem no ataque, foram 117,2 pontos por jogo.
superaram 113,5 em 80% dessas partidas recordadas, nas duas que tiveram contra o Sacramento Kings, e também superaram nos últimos 3 jogos consecutivos, marcando pelo menos 118 pontos nos 3. A gente tá falando de um Pelicans que pontua muito bem na média e curta distância, com Zion e também ali com o Brandon Ingram, que são posições em que a equipe do Sacramento Kings sofre muito. Quando a gente fala para a posição do Zion, power forward, o Sacramento Kings é o 7º time que mais sofre pontos por jogo, e na posição de ala, que é a do Brandon Ingram, primeiro ou segundo melhor jogador ali dos Pelicans ao lado do Zion, a gente tá falando de uma posição onde o Sacramento Kings é o 3º mais vazado. Não à toa os dois se destacaram nas 2 partidas que a gente citou anteriormente. Então assim, a gente tem os 2 principais jogadores do time que a gente está a favor com totais condições de pontuar bem, porque eles têm talento para isso. Infelizmente, o Sacramento Kings tem apenas o Sabonis como grande protetor de aro, e ele não pode ficar fazendo falta porque ele é muito importante no ataque para perder minutagem. Então assim, o objetivo dos Kings é fazer com que a bola não chegue embaixo do garrafão, porque se chegar, eles vão sofrer. E o que eles fazem? Eles evitam o máximo que a bola chegue até lá, mas quando chega, não dá para o Sabonis forçar, primeiro porque ele não é o defensor de elite, e segundo, porque o Sabonis, repito, não pode ficar fazendo falta. A gente tá falando aqui de um Sacramento Kings que é um dos times mais vazados no paint da NBA, quase top 10. E se a gente for olhar aqui mais especificamente o setor onde a equipe do New Orleans Pelicans gosta de pontuar, é um setor onde o Sacramento Kings sofre muito defensivamente. Então vamos aqui no Opponent Shooting, aí depois a gente vai aqui fazer um filtro por zona, porque fica mais fácil da gente trabalhar, beleza? Se a gente for olhar aqui, quando a gente fala da área restrita, que é ali bem embaixo do garrafão praticamente, a gente está falando de um Kings que tem um 4º pior aproveitamento na hora de defender arremessos nesse setor. Quando a gente fala ali na zona do paint, que é a zona onde o Zion também produz muito bem, o Brandon Ingram também tem um ótimo arremesso, a gente também está falando de uma zona onde os Kings são dos 5 times que tem um pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. E agora vamos finalizar falando aqui do mid-range, que também é um setor onde o Brandon Ingram vai muito bem e onde o CJ McCollum também pode ajudar a produzir. A gente está falando de um Kings que também é top 10 dos piores em aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. Então, nas 3 zonas mais perto da cesta, que é mais fácil de você converter pontos e onde os principais jogadores dos Pelicans atuam, são os setores onde os Kings defendem mal. Beleza? Então nosso palpite é acima de 113,5 pontos dos Pelicans, acima ali de 235,5 pontos totais no jogo entre Indiana e Boston. Vitória do Boston se o Tyrese Haliburton estiver de fora, e olha ali na pontuação mínima do Zion Williamson, Brandon Ingram, Jason Tatum e também Jaylen Brown, para a gente trabalhar em combinadas ali que devem ser bem produtivas hoje. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Quero pedir desculpa para vocês pelo vídeo longo, mas também eu gosto de aproveitar esses calendários curtos para a gente se aprofundar bastante nos jogos. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!